pessoas da minha família que eu enxergava, especialmente meus dois filhos, sabe? Eles estavam ali parados, bem à minha frente. Ainda consigo lembrar dos gritos e clamores das pessoas. Parecia tão real. E minha tia estava lá, e sabe de uma coisa? Ela tem dedicado sua vida a Deus por muitos anos e é extremamente fiel. Uma serva dedicada do Senhor. E bem, como este rei chamou o nome dela e ela veio à frente. E ele disse muitas coisas. Ela foi julgada pelo seu estilo de vida e seu relacionamento com o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Ela não pôde entrar. E ele disse a ela que ela deve ir para aquele lado. Enquanto eu estava do outro lado do portão, meus filhos chamaram. Minha filha e meu filho chamaram. Sabe o quê? Foi realmente desolador vê-los em desespero. Membros da família, amigos, pessoas que eu pensava que entrariam no reino dos céus, estavam do lado de fora. Eles foram deixados para trás. Eram crianças, e eu vi claramente crianças entre essas pessoas. Não bebês pequenos, mas crianças de 10, 11, 12 anos, e eles estavam em pânico. E os pais entraram em pânico por causa das crianças. Eles estavam gritando, eles estavam berrando, eles queriam entrar. Mas aquele rei que afirmava ser o soberano, entende? Deus é amor, mas o que eu vi no meu sonho foi algo completamente diferente. Era totalmente diferente. Suplicava que meus dois filhos entrassem, minha filha e meu filho. Eu falei com ele, sabe de uma coisa? Se você é realmente o rei dos reis e tem tanto amor e compaixão no seu coração, por que não deixa meus filhos? Por favor, dê-lhes uma chance. E ele me disse, não, você não viu o que eu vi. Você não viu o que se passava em suas mentes. O que aconteceu por trás de portas fechadas. Você não viu isso, o estilo de vida deles. Eu vi muitas coisas. Sabe de uma coisa? Pecado é uma coisa grande. Não devemos levá-lo de ânimo leve. E eu supliquei a ele, mas ele me negou. A única coisa que ele me disse foi, seu tempo terminou, está acabado, está acabado. Trilhões, bilhões de pessoas do lado de fora, gritando desesperadamente para entrar. E eu estava extremamente nervoso porque aquele homem era incrivelmente severo. E ele tomou uma decisão, pediu para os soldados que estavam de pé. Mas sabe de uma coisa? Havia um portão, mas o portão não era nada parecido com qualquer coisa neste mundo. Era enorme, era gigantesco, enorme, gigantesco, é até um eufemismo. Pois era imensamente grande. E sabe, ele pediu aos soldados, eles estavam com roupas estranhas, e ele pediu para fechar os portões. E enquanto eles fechavam os portões, e eles fecham e empurram, e empurram, e empurram, e eles fecham os portões, sabe? Aqueles portões, eles se fecharam com força. Ele se fechou. É quase como se fosse. É uma trava. É um som que eu nunca ouvi antes. E passou pelo meu corpo quando aquele portão se fechou. Você sabe, me bateu com força. Você não conseguia ouvir. Eu não conseguia ouvir uma voz. Ninguém. Não havia gritos ou berros. Você não conseguia ouvir ninguém. E essa pessoa, o rei dos reis, ele se virou lentamente e começou a caminhar. E eu me virei e pensei comigo mesmo. É isso? Será que é isso? O que está acontecendo? O que vamos fazer agora? E enquanto eu caminhava atrás dele, eu estava caminhando em uma passagem. É imenso. Eu caminho. E essa pessoa esse é o rei dos reis. Ele estava com uma capa e ele tinha uma coroa. Eu segui atrás de Jesus, mas estava profundamente inquieto em meu espírito, porque meus filhos ficaram para trás. Minha família foi deixada para trás, sabe? Pessoas que eu conhecia também foram deixadas para trás. E eu continuo a caminhar. Depois da pele, e ele me disse enquanto eu caminhava. E passei por uma sala. Tudo neste lugar é completamente diferente. É imenso, é indescritível. É como se fosse de outro mundo. É algo que você nunca experimentou antes. E eu vi minha avó que me criou. Meu avô, eu vi que mamãe estava sentada em um dos quartos. E fiquei contente em vê-la. Mas sabe de uma coisa? Eu também senti uma tristeza ao mesmo tempo. E ela olhou para mim e sorriu. E fui criado em um lar muito espiritual, sabe? Eu cresci em um ambiente profundamente espiritual. E nunca, em toda a minha vida, tive um sonho como este.
E eu passei direto, sem nem entrar na sala. Uma pessoa me contou que naquele lugar, cada um de nós teria um quarto reservado, e eu comecei a refletir. Mas, há tantas pessoas que ficaram para trás, por que não deixam eles entrarem? Há espaço e acomodações suficientes para todos. Tão poucas pessoas foram permitidas entrar neste palácio. Aquelas que pensávamos que entrariam no reino dos céus, eles não estavam lá. Eu nunca, jamais esquecerei os gritos. E eu sei que quando acordei, era isso. Quando acordei, você sabe de uma coisa? Eu fiquei profundamente abalado. Os gritos de pessoas gritando para serem deixados entrar por este tipo de palácio. Eu quero encorajar a todos. Sabem o quê? Deus é real. Deus é realmente verdadeiro. Eu nunca, jamais tive um sonho tão intenso assim. Foi algo que parecia incrivelmente real. Foi traumatizante. E eu fiz uma oração a Deus, pedindo que aqueles que não conhecem o Senhor, eles devem vir servi-lo, fazer dele rei da sua vida. Sabe? E eu agradeço a Deus por isso. Meus amigos, tudo neste mundo tem uma dimensão espiritual. A vida é essencialmente espiritual. Quero encorajá-los a todos. Deus é real. Deus é verdadeiramente real. Isso só requer de você. Você sabe para fazer isso. Para aproveitar essa oportunidade, sabe? Para que Ele possa ver. Para que você possa ver essa mudança na sua vida. Dou a Deus todo o louvor e a glória pelo que Ele fez por mim. E por me conceder a chance de testemunhar o que presenciei, embora seja tão traumatizante. Mas eu quero que você saiba, isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Ouça bem o que eu digo. Deus é real. Ele não está brincando. Ele não está brincando. O meu desejo mais profundo é que todos possam entrar no reino dos céus. Eu dou a Deus todo o louvor e toda a glória, pois todo o louvor e toda a glória pertencem a Ele. Afinal, Ele é o Rei dos Reis, acima de todos os reis.